Olá, eu sou Leonardo Félix, sejam bem-vindos a mais uma edição do Solar em 15. E no programa de hoje, vamos tratar de um tema que tem gerado debates nos diversos setores da economia brasileira, a reforma tributária. E na cadeia da energia solar fotovoltaica não está sendo diferente. A reforma foi discutida por mais de 30 anos no Congresso Nacional, até a sua aprovação em dezembro de 2023. E agora, a proposta está em sua fase de regulamentação, que detalha os pontos centrais desse novo sistema tributário, como as bases de cálculo e também as alíquotas de referência. E para explicar tudo isso para a gente, temos hoje os advogados João Amadeus, da Martorelli Advogados, e Leonardo Cursino, da Cursino Advogados. Sejam bem-vindos ao Solar em 15. Muito obrigado, Leonardo. É um prazer estar aqui com você e com toda a comunidade da AB Solar. Muito obrigado, Leonardo. É uma honra aqui estar participando e contribuindo um pouquinho para o setor solar. Doutor João, a Lei Complementar 214, que foi publicada agora há pouco, em janeiro desse ano, né, criou o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, e também o Imposto Seletivo, né? E também criou o Comitê Gestor do IBS. E o que isso tudo vai impactar e mudar o setor solar? O que a gente tem é uma estrutura antiga em que energia, operações com energia, né, tinham a parte de consumo com o ICMS sendo cobrado e em determinados pontos da cadeia o ISS, né, para as prestações de serviço. Isso tudo vai migrar para um modelo em que você tem esses tributos unificados no IBS e o PIS e a COFINS, que eram federais, vão ser unificados na CBS. Então, vai ficar o IBS a cargo de forma conjunta dos municípios e dos estados, unificados nesse comitê gestor, e a CBS na União. Aí, de impostos antigos, né, a gente também vai ter uma extinção gradual do IPI, e a gente vai ter algumas alterações aí que já não são tão relevantes para a gente em relação a alguns outros tributos, tais quais o ITCMD. Basicamente, a gente vai migrar desse sistema que a gente tinha ICMS ou ISS, dependendo do caso, né? PIS e COFINS, para o IBS e a CBS. Perfeito. Doutor Leonardo, com certeza o senhor tem considerações também a tecer sobre esse assunto. Como muito bem colocado pelo doutor João, né? Então nós temos uma substituição, né, a nível federal, aí considerando as contribuições ao PIS e a COFINS, atrelado aí especificamente à contribuição de bens e serviços, atrelado à CBS. Então a gente passa a ter a CBS em substituição ao PIS e a COFINS a partir de 2027, e aí atrelado não só ao PIS e a COFINS, como também ao IPI. E em paralelo a isso, como muito bem trazido pelo Dr. João, nós temos no âmbito estadual municipal submetido ao comitê gestor a substituição do ICMS e do ISS. E é especificamente sobre isso, e atinente ao setor solar, nós temos uma perspectiva muito importante que foi trazida pela lei complementar, e aí uma discussão muito antiga dentro do direito tributário, né, que se alia, inclusive, a normativas internacionais, principalmente um alinhamento do Brasil com a OCDE, né, voltado para substituição do que se chama de crédito físico ao crédito financeiro. Então, a partir do momento em que há um alinhamento com esse crédito financeiro, você tem uma ótica dentro do direito tributário, a partir, então, da reforma tributária, de que tudo passa a gerar crédito. Então, tudo passa a oportunizar uma apropriação dos créditos. Isso muda um pouco a nossa lógica quando a gente fala aqui sobre algumas perspectivas constitucionais, principalmente base principiológica, para poder aliar isso à não cumulatividade ampla e, igualmente, né, ao que nós vamos ver um pouco mais à frente sobre ao princípio do destino, né? Então, o imposto ele passa a ser cobrado no local de destino. Isso também é uma mudança muito relevante aí. São critérios, né, que estão pautados em normas e princípios constitucionais. Muitas dúvidas são comuns, né, à nossa comunidade, aos membros da cadeia da energia solar fotovoltaica em relação à reforma tributária. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão de como ficam esses benefícios fiscais, os créditos tributários e quais serão os impactos diretos para a nossa atividade. Bom, Leonardo, muito bem colocado por você. Em relação aos créditos tributários, propriamente, como eu comentei, a reforma tributária ela passa a adotar a lógica do crédito financeiro. O que é a lógica do crédito financeiro? A gente tem que olhar lá no direito financeiro
a perspectiva das deduções financeiras, que é um conceito que vem do direito financeiro propriamente. E dentro dessas deduções financeiras, você passa a admitir, dentro de todo o processo produtivo da cadeia solar, a possibilidade da dedutibilidade de créditos tributários, que antes não era plenamente admitida, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma extinção gradual, e aí, como assim, Leonardo, uma extinção gradual? Estabelecendo aqui um regime de transição que nós estamos nos referindo à IBS, especificamente de 2029 a 2032, a partir do momento que essa extinção e é criado um fundo dos benefícios fiscais, isso é um ponto muito importante e ainda sob discussão, principalmente quanto à sua natureza jurídica, porque isso vai influenciar sobre um aspecto contábil, visualizar aqui principalmente que com essa extinção dos benefícios fiscais, apesar de ser algo relativamente maléfico, a cadeia produtiva, toda ela passa a produzir, né, e a respectivamente observar uma lógica de crédito financeiro, de creditamento amplo. O que significa dizer a não como uma atividade ampla, como também a possibilidade de, a cada momento daquela cadeia, você se utilizar dos créditos tributários. Para além disso, é importante dizer aqui que o convênio ICMS 16 de 2015 foi internalizado, pela Lei Complementar 214 de 2025, no sentido de que o sistema de compensação de energia elétrica ele permanece resguardado até 1 megawatt, respectivamente. Então, isso é um ponto muito importante, porque apesar de você ter uma extinção dos benefícios fiscais nesse sentido, em alguns pontos a reforma tributária procurou resguardar alguns desses conceitos que já estavam dispostos em convênios ICMS e internalizou, então, na norma. Então, esse é um primeiro ponto. Além desse ponto aqui, que é um pilar, na minha visão, precisa ser observado, e aí pilar que eu me refiro, não só atrelado a convênio ICMS, como também entendimentos dos tribunais, mas na perspectiva, e aqui fazendo uma migração já, as próprias questões voltadas não só a entendimentos, mas também internalização de determinadas questões que geravam certas dúvidas, né? Como a própria questão do crédito físico e crédito financeiro. Sempre foi uma grande discussão no direito tributário. Então, o crédito financeiro passa a ser a regra, né? A regra é que todos os momentos da cadeia produtiva gerem crédito. E isso não era uma realidade, principalmente para aquele consumidor que visava estruturar, né, por meio da GD, a sua usina solar fotovoltaica e, a partir daí, na estruturação dessa usina solar fotovoltaica, tivesse a perspectiva do crédito financeiro, que é a dedutibilidade e a apropriação desse crédito. Antigamente isso não era possível. Agora nós passamos a ter a lógica da ampla dedutibilidade e, consequentemente, da não cumulatividade ampla. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante ser ressaltar aqui, que vem agregar para o setor. Não estou dizendo que isso vai vir a mitigar o impacto tributário, mas que precisa ser analisado de uma maneira planejada e assertiva ao setor solar. Doutor Leonardo, peço licença para pedir aqui também o ponto de vista do doutor João a respeito dessas dúvidas mais comuns que ficam para a nossa cadeia produtiva. Claro. O rastro da boa fala do doutor Leonardo, o que eu teria a acrescentar primeiro, a mudança ela é uma mudança significativa. A gente vai sair de um sistema em que o creditamento ele tinha uma série de problemas, inclusive do ponto de vista do contencioso, principalmente no PIS e na COFINS, isso é consequência disso que o doutor Leonardo falou, que é essa estrutura do crédito físico, porque as entradas, todas elas geram débito, mas nem todas as saídas geram crédito. Nem tudo aquilo que a empresa tem de dispêndio, né, e a depender do regime, ela não vai ter essa possibilidade de creditamento, né, vai existir o regime não cumulativo do PIS e da COFINS. Isso sempre gerou problema, né? É uma das grandes fontes de contencioso aqui no nosso país. Então, isso vai ser extinto, essa lógica ela vai ser abandonada. A gente vai para uma lógica em que todos os débitos de aquisições vão gerar créditos para serem abatidos com o imposto que vai ser jogado para frente na cadeia. Isso é o primeiro ponto, né? É o ambiente para o qual nós estamos migrando. Isso também vai ser uniformizado para os dois tipos de tributos. Porque hoje a gente tem uma regra diferente para o ICMS, que é uma regra de não cumulatividade, digamos assim, mais ampla. O problema do ICMS é que são várias legislações diferentes, né? São vários entes com os quais lidar. Isso vai ser um ente só, vai ser uma legislação única, né? E no PIS e na COFINS a gente tem esse problema, né, que é um creditamento com muitas particularidades. Isso gera essa dificuldade. Então, tudo isso vai migrar para um sistema só. Do ponto de vista das empresas que estão, principalmente no meio da cadeia, isso vai ser benéfico, né? Tende a haver uma neutralidade.
mas a gente vai enfrentar algum problema de adequação de carga tributária, principalmente nas empresas que estão no fim da cadeia. Por quê? Porque há uma expectativa, sim, de aumento de carga tributária. Porque os estudos, pelo menos aqueles que foram divulgados até então, apontam que as alíquotas conjuntas desses dois impostos, pelo menos aquela alíquota que vai ser chamada a referencial, né, que vai ser a sugerida para que os entes adotem, isso vai gerar um aumento de carga, principalmente que pode ser sentido na ponta. A tendência é essa, e isso é importante que a gente coloque isso na mesa desde já. Doutor João, e é importante o senhor abordar esse assunto que tem a ver com essa questão que eu vou lhe perguntar agora. Como é que fica, a partir da reforma, a elaboração do planejamento tributário e as estratégias jurídicas, né, das empresas para diminuir os riscos e renegociar os contratos que estão em vigor? Esse ponto é importantíssimo. Em que medida a reforma tributária vai atingir o meu negócio na prática? Qual o seu tipo de negócio? Você é um prestador de serviço dentro da integração do sistema, ou você está fazendo operações com energia elétrica propriamente dita? Essa é a primeira grande distinção. Na parte de operações com energia elétrica propriamente dita, isso vai para um regime de tributação ampla do IBS, da CBS. Então, o primeiro ponto é, hoje a minha prática é tributada basicamente pelo ICMS, pelo PIS e pela COFINS, e eu tenho uma tributação de resultado, né, que é o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro. Quando eu migrar para o regime em 2033, né, que é quando a reforma ela vai estar plenamente implantada. Quando eu migrar, apesar do aumento de carga tributária, eu vou ter uma sistemática de creditamento diferente, provavelmente muito mais ampla do que a que eu tenho agora. Essa conta, ela fica positiva ou negativa para mim? Esse é o primeiro ponto. Essa é a pergunta mais importante, porque isso vai alterar na sistemática de precificação que é praticada hoje. Para o ajuste, o importante é de que medida a empresa vai realizar a calibração disso. Do outro lado, que é os prestadores de serviço, né, principalmente é o que eu chamo muita atenção para manutenção, OIM, como a gente chama, né, a gente vai enfrentar uma particularidade um pouco mais desafiadora. Para a parte dos serviços, a tributação, de modo geral, ela vai aumentar de maneira, digamos assim, considerável. Os prestadores de serviço têm que estar muito atentos à alteração da sistemática da tributação. Porque a lógica dessa reforma agora vai ter simplificação? Vai. Vai ter mais neutralidade? Vai. Mas também a tributação ela vai alcançar certas áreas as quais não se alcançava antes. Desculpa interromper, e tem um ponto também importante que eu acho que contribui para o debate, né? Sim. Determinados setores conseguiram ter um olhar diferenciado em relação a outros na formulação desse texto legal. E a gente não vai entrar nessa questão e a gente vai entregar isso aí lá no Masterclass com mais profundidade, com certeza, e a gente vai fazer esse convite daqui a pouquinho para quem está assistindo a gente. Mas isso é um fato. Setores da economia não tiveram o mesmo olhar e alguns realmente saíram ganhando nessa suposta modernização do sistema tributário brasileiro, não é verdade? Sim, o trade-off entre a simplificação e o eventual aumento de carga, para uns, fica menos pesado. Isso está muito evidente. Isso está muito evidente nessa reforma. Então, para os prestadores de serviço, né, sobretudo operação e manutenção, a calibragem ela tem que ser mais sensível. Era isso que eu gostaria de deixar aqui claro. Doutor Leonardo, peço a sua palavra também, a sua contribuição aqui nessa questão pontuada pelo doutor João. Eu acho que o doutor João conseguiu trazer com muita sensibilidade, né, essa perspectiva do trade-off, e eu acrescentaria isso, principalmente o que nós temos aí como instituídos, né, dentro da reforma tributária quanto aos regimes diferenciados e os regimes específicos. E aí dentro desses regimes diferenciados específicos a gente consegue visualizar com profundidade a maneira como, no momento em que foi editada essa lei complementar, o legislador infraconstitucional decidiu, por bem, instituir ali 100%, 60%, né, e respectivamente as proporções cabíveis de reduções ali de alíquotas que não se aplicaram aí ao setor solar. E aí, consequentemente, eu acho que não cabe nem falar sobre a perspectiva das reduções, né, atreladas a regimes específicos, mas principalmente o que foi contemplado, né, o que foi reservado ao setor solar, que é principalmente, eu acho que é um primeiro ponto que a gente vai trazer aí dentro do Masterclass, sobre a perspectiva do creditamento e críticas a isso, inclusive no momento da transição, 2026 a 2032, mas não só atrelado ao creditamento, como principalmente aos benefícios fiscais, né? E aí a criação de um fundo de benefícios fiscais, como eu falei anteriormente,
que passa a ter uma natureza jurídica relativamente duvidosa, inclusive já até muito bem comentada pelo professor Leandro Torres, né? Aí eu diria que é um dos maiores tributaristas dentro da atual conjuntura, em que se você passa a ter o fundo de benefícios fiscais com natureza indenizatória, para a empresa, dentro de uma perspectiva de planejamento, isso pode ser muito mais interessante a ser submetido a um regime de distribuição de lucros, dividendos, ainda que se submeta a uma determinada tributação, do que propriamente uma internalização daqueles créditos que poderiam submeter a benefícios fiscais e a compensações. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito importante para o setor solar, que daqui para frente passa a carecer, e aí, quando eu digo carecer, necessitar de um planejamento, né, muito mais assertivo, muito mais objetivo, muito mais aprofundado do setor e conhecimento do processo produtivo, se aquela oportunidade que nós estamos tratando aqui, principalmente sobre benefícios fiscais, vai ser válida ou não. E aí você precisa olhar, e a lei complementar ela trata isso de maneira diferenciada quando nós falamos de benefícios fiscais, sobre créditos acumulados e benefícios fiscais propriamente. E aí isso é um alinhamento, inclusive, com o entendimento dos tribunais superiores. Eu vou seguir com o senhor, doutor Leonardo, porque tem uma questão também que eu acho que é importante, fundamental, melhor dizendo, tratar nesse nosso bate-papo, que é o seguinte: diante desses desafios todos que estão surgindo com a reforma tributária, quais devem ser os pontos de atenção para o setor da energia solar fotovoltaica? Por exemplo, a extinção dos convênios, né, de ICMS que concediam, por exemplo, isenção de imposto estadual a diversos equipamentos solares fotovoltaicos, né, como módulos e também os geradores. Esse poderia ser um ponto de atenção importante? Com certeza, Leonardo. Inicialmente, eu acho que esse ponto ele é muito relevante, porque esse primeiro ponto ele submete exatamente a lógica que nós estamos falando aqui desde o início. Primeiro, entender um pouco mais sobre a perspectiva do creditamento na cadeia, a não cumulatividade ampla, mas não só observar isso. Passa a ter uma limitação e igualmente ao REID, que eu acho que a gente ainda não tratou aqui, né, mais especificamente, ainda que o REID sofra ali as suas limitações necessárias referente ao setor de infraestrutura que está aliado à exploração de uma usina solar fotovoltaica, mas apesar de hoje os convênios de ICMS realmente serem devidamente extintos, nós temos, entre aspas, Leonardo, uma compensação quando nós olhamos, e mais uma vez reforçando, nós estamos falando de um contexto teórico. Na prática, né, o doutor João aí vai poder complementar muito bem, a gente não tem como ter esse parâmetro prático ainda, mas o crédito financeiro em algumas operações envolvendo usinas solares fotovoltaicas pode reduzir a carga tributária. Isso sob uma perspectiva de tanto aplicabilidade do REID, como se nós olhamos para o SCE, como igualmente se nós contemplarmos isso ali junto ao consumidor final, sob a perspectiva da mini geração já instituída pela 3.300, e aí especificamente GD1 e GD2 envolvidas, sem trazer abordagem aqui sobre a medida provisória recentemente editada, né, e aí voltada para o Mercado Livre, mas me parece, tá, que ainda que hajam críticas, no meu ponto de vista, e eu assumo isso, quanto a um aumento de carga tributária, mas que se a partir do momento que você passa a adotar a lógica do crédito financeiro, o que antes, né, a título ali pelo menos de construção e mão de obra, não era passível de creditação e passa a ser passível de creditação, pode muito bem, dentro de um planejamento financeiro e econômico, reduzir essa carga tributária, principalmente pela ótica do creditamento ali instituído e diferenciado do crédito físico. Doutor João, por favor, sua colaboração aí a respeito desses principais pontos de atenção. Todo mundo quer saber com o que deve ficar atento daqui para frente com a reforma tributária, pessoal que está aí trabalhando arduamente no setor da energia solar fotovoltaica. Complementando a boa fala do doutor Leonardo, eu chamaria atenção para essa questão do esgotamento dos incentivos de ICMS. Agora, isso não é uma coisa que a reforma tributária trouxe, né? A gente já sabia que os incentivos de ICMS eles iriam decair até 2032, isso desde 2017. Então, a gente já recomendava uma adequação dos players de mercado nesse sentido. A gente tem esses incentivos eles se esgotando e finalizando em 2032. Isso afeta principalmente a compra de equipamentos, é verdade, como você colocou. E aí, esse setor ele vai ter que olhar para isso com mais sensibilidade, certo? Para a questão de compensação da energia propriamente dita, dentro da geração distribuída, a Lei Complementar 214 assegurou a manutenção da isenção do que era a isenção do ICMS, agora a isenção para CBS e IBS
até 1 megawatt, certo? Então, essa discussão de até 5 megawatts, eu acho que ela vai ser repaginada, ela não vai ser a mesma coisa que é hoje, provavelmente vai ser repaginada no futuro, e colocando de maneira bem prática, né? Tem essa questão do fundo de compensação dos incentivos, isso é uma coisa que hoje está um tanto quanto obscura. A gente sabe como esse fundo ele vai ser composto, né? Mas a gente sabe muito pouco de como ele vai ser gerido, de como isso vai ser conferido, se vai ser um requerimento, se vai ser um processo administrativo dentro do próprio comitê gestor. Essas coisas elas ainda estão em aberto e elas pendem de regulamento, coisa que a gente acompanha de perto. E relativamente a essa equalização dos benefícios fiscais, né, o que eu diria o mais importante é você planejar, a empresa planejar com o que ela tem agora. Então, o que é que a gente sabe de agora, que já está tanto na emenda constitucional 132, quanto na lei complementar 214, né? O que ainda está tramitando no legislativo, a gente não pode garantir porque não foi publicado, certo? Apesar da gente estudar. Mas, do que já está publicado, o que a gente tem importante como o doutor Leonardo falou, o REID, ele está garantido, ou seja, o que vale hoje para o PIS e COFINS vai valer para a CBS lá na frente. O REID hoje, ele alcança a geração distribuída com muito menos polêmica do que existia há 2, 3 anos atrás. E agora a gente tem uma sistemática de creditamento amplo. Então, você está falando do que era ali em torno de 10%, né, de PIS e COFINS, isso vai ser bem maior em relação só para a CBS já vai ser maior. Entendeu? Se você falar de IBS e CBS junto, né, a gente tem essa melhoria. Fora isso, né, a gente tem os incentivos regionais. Sudene e Sudão, né, estão preservados pela emenda constitucional que traz a reforma tributária, né, e abriu-se uma janela de oportunidade, que essa eu acho a mais importante para o setor solar fotovoltaico, existe um olhar diferenciado para aquilo que preserva o meio ambiente. Porque um dos princípios que instrui a reforma tributária atual é a questão da sustentabilidade. Então, eu acho que existe um flanco aberto de oportunidades para o setor nesse ponto, sabe? Eu gostaria de ver isso bem aproveitado pela comunidade solar fotovoltaica. A AB Solar segue aqui atenta, vigilante e ativa nessa defesa do setor, acompanhando a tramitação da regulamentação, melhor dizendo, da reforma tributária e diversas outras ações no Executivo, no Poder Legislativo também, né? Temos aí a MP que saiu recentemente e que também merece todos os cuidados aí, recebendo emendas, enfim, estamos aqui atuantes. Eu gostaria de agradecer pela participação dos senhores aqui em mais uma edição do Solar em 15. Por favor, doutor João, suas considerações finais. Leonardo, a comunidade da AB Solar, fica aqui novamente o meu agradecimento. Espero vê-las todos e todas no dia 26. Até lá, e tem muito mais chão para a gente debater. Vai ser ótimo. Doutor Leonardo, por favor, suas palavras. Leonardo, doutor João, toda a comunidade AB Solar, agradecemos aqui mais uma vez a oportunidade, né, de contribuir um pouquinho para o setor, de contribuir um pouquinho para o debate, né? Eu acho que vejo tudo como de uma maneira muito embrionária ainda dentro desse âmbito de discussão. Seguimos o acompanhamento aí no âmbito do Congresso Nacional, principalmente sempre nos colocamos à disposição para contribuir aí com o setor, seja numa perspectiva consultiva, seja numa perspectiva de análise contenciosa, que espera-se que venha a reduzir daqui para frente, né? Aí, principalmente nesse âmbito do regime de transição, apesar de ser algo relativamente difícil, confesso, em alguns âmbitos, mas que possamos contar com a presença de todos no dia 26 de junho, vai ser uma data muito especial para que todos os players aí do setor possam contribuir, inclusive com a própria discussão. Ninguém é sempre o dono da razão e eu acho que a interdisciplinaridade contribui muito para o aspecto jurídico técnico aqui da discussão em questão. Eu acabei de conversar com os advogados João Amadeus, da Martorelli Advogados, e Leonardo Cursino, da Cursino Advogados, em mais uma edição do Solar em 15. Olá! Eu sou o Frederico Bosquim, da Ferrari Bosquim Advogados, e venho fazer um convite para vocês. Dia 26 de junho agora, em São Paulo, a AB Solar tem o prazer de convidar todos os associados a participarem de uma rica discussão a respeito da reforma tributária e os impactos no mercado de energia. Não só o setor elétrico muda, como também o nosso regime de tributação. Vamos discutir um pouco sobre os impactos em tarifas, modelos de negócios e o que vem aí pela frente. Conto com a participação de todos. Um abraço. E você que acompanhou, com certeza viu que a gente deu spoiler ao longo de todo o programa. É verdade, eu aproveito para fazer um grande convite para você. Se você quer se aprofundar no debate dos impactos da reforma tributária sobre o setor da energia solar fotovoltaica, não perca, hein? Dia 26 de junho, aqui em São Paulo, na sede da Fiesp, teremos um evento completamente voltado para a reforma tributária, que é um tema fundamental para a economia brasileira, em especial para o segmento da solar. Fique atento que é um evento exclusivo
e gratuito para os associados da AB Solar. É o Masterclass AB Solar. Então, se você ficou interessado e quer saber mais, entre em contato agora mesmo com o nosso setor associativo. As formas de contato estão rolando aqui embaixo na tela. Então, tem telefone, tem e-mail, tem dúvida, quer saber como faz a sua inscrição? Só entrar em contato com o nosso associativo, tá bom? E se você já é associado, esse benefício é exclusivo e gratuito, então não perca essa oportunidade. E se você ainda não é um associado da AB Solar, não perca tempo e faça agora mesmo a sua associação. O nosso setor associativo vai dar todas as informações, tá certo? Não deixe de seguir a AB Solar nas redes sociais e se inscrever aqui no nosso canal Fala AB Solar no YouTube. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.